E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos o privilégio, temos a alegria de conversar com Túlio Paracampos. E aí, Túlio, beleza pura? Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Alegria estar aqui com vocês. Massa demais. Show de bola. Túlio, bater um papo sobre arte, sobre design, né? E a pergunta recorrente aqui é: como foi que a arte descobriu Túlio Paracampos? Como foi que Túlio Paracampos se apaixonou e se entregou à arte? Como foi isso? Cara, é uma pergunta interessante. Cada momento que isso é questionado, eu acesso a memória de um modo diferente. Mas o início mesmo foi a matriz familiar. Uma estrutura familiar que, de fato, me sensibilizou muito. Eu falo da minha casa, falo da casa dos avós, tias habilidosas que pintavam. Então, eu vivi nesse ambiente sensibilizado. Um ambiente de arte. Ambiente de arte. E eu acredito que isso tenha realmente me conduzido para isso. Do convívio familiar. De convívio familiar. Tinha artistas, tinha arquitetos, como é que... Mais dentro das artes, certo? Pintura e habilidades domésticas, como bordado. Entendi. Que não deixa de ser arte, né? Com certeza. A criação artística. E a educação formal, que não é formal, que não foi uma formação, mas de entrar em algum curso de pintura, isso foi por volta dos meus 14, 15 anos. Entendi. Eu entrei para o curso de pintura do Ricardo Tavares. Massa, conhecido, né? Que é um super artista, ainda atuando hoje. Um curso que muita gente passou por lá, né? Muita gente. E eu fiquei com o Ricardo no sentido de estudando mesmo, no mínimo uns 15 anos, 12, Caramba! 15 anos. Que massa, que massa. Então, dos meus 14 até os 28, 30, eu estava próximo mergulhado do Ricardo. nisso. Maravilha. Mas o Ricardo tinha um trânsito, ele ficava um tempo aqui, um tempo na Europa, então sempre que ele estava por aqui, os primeiros 10 anos foram contínuos. Maravilha. Depois pausados, mas teve esse período todo. A minha formação como pintor. Maravilha. A gente tem os trabalhos do Túlio aí, né, Juan, mostrando aí de pano de fundo. Só para colocar o plano de fundo, para a gente ir conversando e aparecendo aqui no plano de fundo teus trabalhos. E aí, esse contato dentro do ateliê, mas trabalhar com arte de forma comercial, de forma profissional, já veio ou teve outra profissão no meio do caminho? Parece que outra. Qual foi a profissão? Desse período com o Ricardo, ficou realmente um aprendizado que eu me sentia seguro de produzir. Só que eu fui para as formações, né? Passei pela escola de design. Massa. Massa, primeiro, né? Passei pela escola de arquitetura. Arquitetura. Tive na arquitetura passei alguns anos e pausado esse aprendizado da pintura. Entendi. Então entrou na arquitetura, e dei na faculdade, e deu uma pausa na pintura. Dei uma pausa. Só que o que a arquitetura trouxe para mim? Uma visão técnica modular, né? Massa. Que hoje, claramente, eu percebo que... Dos trabalhos. Ou da forma de pensar, do processo criativo. Entendi. E hoje eu claramente percebo que houve uma junção do que eu aprendi no ateliê do Ricardo, que é um ateliê técnico, acadêmico. Houve uma soma disso, uma fusão disso, uma expressão técnica modular somado a uma forma de construção de imagem, de perspectiva atmosférica, com controle de intensidade, massa, saturação, veladura, que é uma coisa que pertence à pintura acadêmica. Show. E eu percebo que houve uma junção disso. Da questão criativa, da questão das cores, da questão da liberdade da pintura, porque o teu trabalho a gente nota que tem uma abstração, né? Tem uma liberdade, mas existe um projeto.
Isso. Né? Existe uma prévia. Por exemplo, eu, agora, depois que me aproximei mais do Júlio Silveira com o livro, né, eu comecei a programar mais meus trabalhos. Ainda é uma dificuldade. Que eu vou para a tela sem saber, eu tenho uma inspiração sem projetar, sem planejar. Mas o Túlio para Campos não. Tem um projeto, né? Tem Agora, um pensamento prévio, não é isso? Isso acontece muito, com muita recorrência, mas não é sempre. Entendi. Tem também os experimentos que eu me distancio e avalio sem estudar. Vai para cima. Vou para cima, depois eu deixo aquele de lado um tempo. Entendi. E volto para compreender o que foi feito. Mas tem uma forma também do processo criativo. Mas acontece muito do projeto. Pensar no papel. Entendi. Fica ali e vai maturando o projeto. E sempre com modulação? Quase sempre. A modulação é uma regra. A modulação bem presente, é uma né? É. Que é uma regra. Eu penso que seja um pensamento, uma postura moderna, né? Encontrar uma solução e esgotar ela. Até isso tem muito de arquitetura. Sim. Né? Tem muito de arquitetura moderna, inclusive. Né? De ter essa questão do módulo, né? De pensar, de usar o módulo para poder avançar. E aquilo vai orientando a composição total, né? É massa, né? Muito legal. E demora esse processo? Vai e volta? Tu falou aí, voltar? Como é que Marcos, funciona? demora. Tenho trabalhos... Bom, tem trabalhos que acontecem em sequência, mas tem alguns que passam 2 meses, pode chegar algum ano. Um ano? Um ano esperando. Que massa! Agora, isso porque não é uma espera... Fica ali em banho-maria ali, mas né? não é uma espera distanciada, não. Entendi. A métrica de produção no ateliê, eu, por exemplo, abro 10 telas de uma vez. Poxa vida! Então, esses 10 trabalhos eu vou... Paralelos. Eu compro 10 trabalhos simultâneos? 10, por exemplo. Eu compro um lote de telas e inicio Começa a trabalhar. Todas. Algumas eu vou encaminhando um pouco mais rápido, outras vão esperando mais um pouco. Que massa, cara. Esperando mais um pouco, realmente no sentido de encontrar o caminho dela. O caminho dela, né? Isso. Ou seja, são mudas ali que vão crescendo paralelamente. Você planta as mudas e vai regando, e vai trabalhando, e vendo elas prosperarem, crescerem. Que massa. E eu acho que é o dia a dia mesmo que vai me dando essa referência. Tipo, a tela está ali, eu olho, realmente eu não encontro o passo a ser dado. Entendi. Uma experiência que eu tenho, uma viagem que eu faço, coisa do dia a dia. Uma coisa que eu vejo na rua dá um clique, né? Clique, e eu já enxergo aquilo de forma diferente e encontro o caminho a ser feito. É legal demais. Mas o fato delas serem feitas paralelamente interfere uma na outra? Interfere. Acaba virando Normalmente acaba aparecendo série. uma série. Legal. Agora, eu não tenho o costume de eleger como série, de dizer é uma série, né? De dizer é uma série. Realmente vai finalizando, vai saindo, mas normalmente eu percebo que elas têm a mesma paleta cromática, a mesma mensagem. Apesar de serem diferentes, né? Apesar de serem trabalhos diferentes, né? Massa demais. Mas é possível ver uma ligação. Certo, um conceito estético, visual, né? Nessa pegada toda. E a arquitetura? Trabalhou com arquitetura ainda? Voltando para a arquitetura, porque eu acho muito curioso essa questão da arquitetura, porque muitos artistas visuais hoje, que acho que não só no Ceará, não só aqui em Fortaleza, eu mesmo sou um deles, né? Passaram pela escola de arquitetura, seja na UFC, seja na Unifor, tem outras FANOL, tem outras faculdades. Existe uma congruência, né? Aparentemente, entre as artes visuais e a arquitetura, né? Isso, a arquitetura... bom, eu não concluí o curso, mas porque... Falta muito? Pouquíssimo. Quanto? Um semestre. Meu Deus! Lhe convido aqui a terminar a arquitetura um semestre. Poxa vida. Até porque a arquitetura está muito presente no teu trabalho, né? Eu preciso citar a arquitetura, embora eu não possa exercer, nunca exerci, mas esse pensamento técnico, quem me deu foi a arquitetura. E o design também, né? Porque eu fiz a escola de design, né? A escola de design eu fiz no Instituto Dragão do Mar. Que é bem técnico o design, né? Muito técnico. É um processo criativo... Quase engenharia, né?
Envolve engenharia, Envolve mas é engenharia, muito né? sensível, né? Porque ali é um elemento direto ligado com... São soluções das necessidades humanas muito próximas. Então, precisa Do ser muito sensível. cotidiano mesmo, Precisa né? ser poético, precisa ser sensível. Legal. Mas, como isso vai para uma produção industrial, tem que ter uma razão, um senso técnico também de otimização de produção. Então, eu passei por essas duas escolas que formataram o meu pensamento realmente técnico e modular. Massa demais. E aí não tem como você se libertar, eu diria assim, dessa trajetória. Não, é uma conquista, Massa demais. não tenho intenção de me libertar É disso. massa demais. Agrega, né? Sim, sim. Agrega ao trabalho. E está aqui, ó, muito visível, né? Na questão da modulação. E como eu falei, isso foi pós a esse contato com a pintura que eu tive no ateliê do Ricardo, mas o que eu aprendi lá, a construção da imagem técnico-acadêmica, está presente em toda um trabalho desse. Existe uma base, uma consciência de composição, controle de saturação e intensidade, elementos teóricos da pintura, né? Massa demais. E essa questão do acadêmico, que tem artistas que são... Eu conversei aqui até com Galvão sobre a questão do estudo acadêmico e do autodidata, né? E o Galvão disse uma coisa muito interessante, Roberto Galvão, um dos maiores artistas cearenses, tive o privilégio de conversar com ele aqui, em curto caminho, né? Você está no ateliê de um grande mestre, acaba que em curto caminho. Se você tivesse só, você estava na peleja. Sim, sim. Né? Se o cara já experimentou, já está ali, já tem um percurso, ele disse, cara, vai por aqui, que não precisa tu ficar malhando aí em ferro frio, não, vai por aqui. É a diferença de quem sabe de quem conhece, né? Pronto. Quem sabe consegue transmitir com mais propriedade, né? Para quem está querendo aprender. E o outro que está querendo aprender... vai procurar o conhecimento. Ele escuta falar daquilo e vai tentar... Ouvir o galo cantar, né? E tem alguém para falar, porque quando você é só, quando o cara é autodidata, quando o artista ele é simplesmente autodidata, ele vai descobrindo coisas que já foram descobertas. Sim. Né? Então, não precisava estar passando por aquilo. E né? o autodidata, se parar para pensar, realmente, em algum momento ele encontrou alguém que orientou, né? Exatamente. Algum autor, alguma obra que se inspirou, mais, né? E vai estudar e ele hoje. Compreendeu o caminho. Que é pintar o caminho, né? Com aquela observação. Massa demais. E Túlio Paracampos hoje entrou nesse percurso, né? Vai se formar em arquitetura, que só falta um semestre. Estou brincando aqui. É uma provocação, é uma brincadeira. E que eu acho incrível, o teu trabalho é fantástico. Vive de arte, vive do design, da arte. Isso aqui também é um papo que a gente tem com os artistas. Cara, hoje eu vivo da criação. Que massa, cara. Parabéns. Da produção artística, de aulas e de projeto de design. E dá aulas também. Dou aula. É professor. É uma decisão que eu tomei. É muito bom trocar o conhecimento. É um momento bem importante do fazer artístico, sabe? É mágico, né? É uma troca mágica, né? Porque é uma troca de verdade. Eu aprendo um bocado enquanto eu estou... Isso é clichê, mas... mas é verdade, Mas eu né? aprendo um bocado enquanto eu estou ensinando. São ali inúmeras experiências que estão sendo feitas em conjunto. Pode ter alguma orientação minha, mas são experimentos que eu vou aprendendo também com tudo que está sendo retornado pelaquela indução. Maravilha. Uma então, indução técnica, mas a sensibilidade de cada participante vai compreendendo de um modo diferente. Cada aluno do Túlio Paracampos, porque a gente olha para o teu trabalho, é um trabalho abstrato. É um trabalho abstrato. E aí, inclusive, eu sempre tive essa dúvida. Às vezes já chegaram para mim e disseram, pai, por que tu não faz umas oficinas e tal? Eu disse, cara, como é que ensina arte abstrata? E aí me deparo com Túlio Paracampos, que trabalha com arte abstrata e aí tem acompanhamento, né? Como é que funciona? Cada aluno ele tem um ponto de partida e o professor olha e guia no olhar. Como é que funciona isso? Como é que funciona? A minha orientação, eu tento ser mais técnico do que
poético na condução. A poesia é do aluno. É do aluno, certo? Massa. Eu faço alguma ressalva quando existe alguma expectativa figurativa nessa participação. Expectativa figurativa, como assim? Alguém que quer pintar alguma cena figurativa. Entendi. Não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu... Não é tua vibe, né? Não é a minha vibe. Eu admiro muito, acho fantástico. Aí tu interfere? Mas é uma habilidade... Não, eu só falo que eu não tenho como colaborar nessa situação, mas tecnicamente a gente conduz e consegue. Tipo assim, cara, a aula aqui é de inglês, tu começou a trabalhar com francês, então eu não tenho condição de te ensinar esse francês aí. Sim, é tipo mais isso. ou menos isso. Legal, cara, legal. E é uma humildade muito grande, mas né? acontece que quando a técnica é compreendida, acaba que esse desejo de quem está participando acontece. Seja ele figurativo, seja ele no abstrato. Tem gente que quer experimentar o que eu faço no ateliê. Eu acho isso também interessante. Experimentar a tua técnica, teu trabalho. Não, a minha técnica é o que eu sei ensinar. Eu não sei ensinar outra. Então ele quer experimentar o quê? A tua poética? A minha poética. Entendi. Como primeiro passo, como a né? gente está ali numa troca de conhecimento, eu acho isso tranquilo. Legal, legal. E acaba vindo, uma vez eu conversei, fui aluno da arquitetura e o Sapessoa tive o privilégio de Sapessoa ser meu professor, dele. Muito massa, né? E aí o Sapessoa disse uma vez que os artistas que estiveram no ateliê de grandes mestres, né, eles acabam sendo influenciados naturalmente. Com certeza. Não tem como. Essa influência é como o cara estudar música clássica, ele vai, pelo menos, começar com a música clássica. Pode ser que ele depois vá trabalhar com funk ou vá trabalhar com outra coisa. Mas o início vai ser da água de onde ele bebeu. E eu ainda acredito que, se ele mudar, ele vai levar muita coisa do clássico. Do fundamento... do que ele aprendeu. Do que ele aprendeu para qualquer... O resto da vida. Para qualquer coisa que ele vá... Então, tu lida muito bem com isso. E aí, depois, a questão, depois de um tempo, é que o artista começa a pegar o seu caminho, né? Tem uns que já pegam o caminho logo de início, os alunos. Já anota, pai, isso aqui já... O que me motiva nas aulas é realmente o primeiro passo, certo? É aquela pessoa que quer aprender o beabá da pintura, da cerâmica, da gravura. Legal. E quem quer aprender, eu acho que não dá para estar no canto só. Tem que fazer tem que conhecer os outros ateliês, tem que conhecer outras propostas. Então, eu acabo incentivando que passa um tempo ali na minha oficina, depois vai para outra, muitas vezes retorna. Eu acho isso positivo, é um sinal de que existe um retorno, né? Que deu certo e que existe... Mas eu oriento esse percurso. É interessante para quem quer aprender, né? Para enriquecer a trajetória, Sim. né? Conhece o que eu proponho, conhece o que outros artistas propõem, e ali ele vai encontrando as técnicas dele, o próprio caminho, né? O próprio caminho dele. Muito massa. E esse trabalho como professor veio desde o início ou teve um momento que começou a ser procurado e tal? Disse, cara, eu vou por isso aqui. Não sei dizer quanto tempo. Mas já tem um tempo que trabalha... Tem aí uns 10 anos já. Poxa, já faz um tempo. Pelo menos a metade da vida, né? Já está como professor. Massa demais. E é incrível, né, Túlio, essa questão de ensinar e de poder passar arte. Arte, eu estou perguntando essa questão de vive de arte, porque é recorrente aqui no Hashtag Arte, a gente fala, muitos artistas têm um outro ofício, né, para poder conseguir manter, inclusive, a arte, né? E eu conversando com o Gerson Pirajá aqui, ele me falou, cara, a galera quer viver só vendendo obra de arte, mas existem 1000 maneiras de se preparar Neston, né? Sim. E dar aula é uma delas, né? E uma excelente. Quem consegue ver e acrescenta, né? E agrega. A minha motivação de dar aula foi realmente um momento em que eu percebi, cara, muita gente colaborou para eu estar aqui, sabe? O Ricardo foi o primeiro. Legal. A Emília Porto.
Incrível, Na cerâmica né? foi importante mais para mim. Incrível. Um beijo Na para Emília. gravura, o Eloy. Então, eu tive boas condições. Por que que, se eu me sinto seguro em alguma coisa, por que que eu não posso... Alguma pessoa pode dar o primeiro passo Passar. E se eu dei um comigo? primeiro passo um dia, por que é que alguém não pode Sim. dar esse primeiro passo? É colocar para frente o Então, conhecimento, foi né? realmente uma motivação dessa percepção, sabe? Massa, massa demais. De dar para os outros, né? De colocar para a sociedade o que conseguiu, né? Repartir, né? Repartir, pô, partilha. Pronto, Partilha. partilha. Massa demais. Falando em partilha, tem algumas imagens dos trabalhos do Túlio, para a gente começar a bater um papo aqui sobre os trabalhos. Olha que coisa linda. Qual é a Bom, técnica? um trabalho desse é uma aquarela em nanquim. Massa Isso demais. normalmente evolui para uma pintura. Evolui, que eu digo assim, em escala, né? É um trabalho finalizado, está aí assinado. Mas é um estudo para uma pintura. É um Isso estudo. normalmente acontece. Então, tem esse trabalho, que é um trabalho finalizado, mas é um estudo. É uma aquarela, tamanho A4 mais ou menos. Entendi. Mas isso aí certamente se tornou uma pintura. É de 2013. 2013, Massa. Deve ter tido uma pintura dela, realmente eu não lembro. Para Campos, Para Campos. e a assinatura é sempre para Eu assino Campos. sempre para Campos. Massa. Hoje eu dei uma abreviada, é um PSzinho. Ah, é? É. Deixou lá só o PS. Essa questão da assinatura é interessante. Eu também venho reduzindo. Eu estou cada vez... Porque para interferir cada vez menos no trabalho, né? Pois é, hoje eu já não... Eu só assino papel. Tela eu não consigo assinar. Eu acho um ruído na imagem. Aí eu assino Eu atrás. assino atrás. Legal, legal. Mário Sanders também só assina atrás, né? E o Vando Figueiredo coloca a assinatura Lindamente na belíssimo frente. e ele consegue inserir a assinatura no próprio Na trabalho, composição. na composição, É né? fantástico. Que é muito difícil. Sim, Né? Que é muito mas difícil. ele consegue Consegue com maestria. com maestria. É massa demais. E aí foi reduzindo, hoje é só um PSzinho e nas agora telas. isso foi acontecendo. Massa. Não- Apesar de ter muito cliente, tem muito colecionador que chega procurando, né? Já pediram. Já vou pedir para eu voltar também. Rapaz, vem cá, Você assina pode aqui. assinar. É legal. E eu acho justo, acho lícito, né? Não tem problema. Porque é uma tradição, sei lá, um Tem uma costume, tradição, né? às vezes uma vaidade, Sim. né? De ter. Porque eu acho bacana essa questão da vaidade. Tem gente que acha pejorativo. Não, eu acho que é bacana para a arte, para o artista, o colecionador ter a vaidade de ter a o compreensão prazer. de quem está ali convivendo, né? Com o Isso. trabalho. Isso. É muito massa. Muito massa. Vamos para frente? Muito bom. Lindo demais. Outra Outra da mesma série. massa. E aí você vê uma congruência, mas totalmente diferente, né? Tem. Aí, nessa imagem aí eu percebo melhor. Realmente tem os 3 momentos. Isso vem da construção de imagem acadêmica, que a gente faz uma base monocromática ou de intensidade muito baixa e vem levantando os planos segundo, terceiro, ou segundo, primeiro, Entendi. ou mais outros, para dar essa perspectiva atmosférica. A minha, tecnicamente, a parte da mensagem é o que eu busco na pintura, certo? Esse campo atmosférico de que alguma coisa está acontecendo em primeiro plano, segundo e terceiro. No meu entendimento, é nisso que a pintura cumpre a função dela. Uma sobreposição Sobreposição. e limpa, né? Porque a gente vê uma sobreposição assim bem nítida das camadas, Que dá né? para compreender todos os níveis. Isso. Porque às vezes há uma sobreposição, mas ele fica um tanto misturado. Isso acontece, por exemplo, no meu trabalho, que é um trabalho muito solto, um trabalho muito riscado. E aí você tem que fechar o olho, abrir o olho, você começa a entender que existem algumas camadas. Mas isso aí são técnicas diferentes, né? Propostas diferentes sim. também, né? Mas isso aqui é incrível. Com a veladura a gente conquista isso. Com as técnicas aditivas a gente vê como resultado do teu trabalho. São meios diferentes de chegar em resultados. Isso. Só que aqui é muito difícil, assim, pelo menos na minha compreensão, porque você tem que ter uma paciência e um olhar incrível para ir soltando os planos, né? O que eu compreendo é que eu acredito que não é só nessa forma de pintar, não.
o passo a ser dado seguinte, a gente só compreende depois que deu. o anterior foi feito. Exatamente. Porque não dá para programar a pintura do início até o fim, o que é que vai acontecer. Ou seja... O que é que vai ser superfície, o que é que vai ser primeiro plano. Isso. Tem o projeto e existe o aleatório, não tem como, né? Não, o processo criativo, ali a intenção é intenção 1%, mesmo. né? No final a coisa vai acontecendo. E é necessário essa surpresa, né? Vamos para frente? Massa demais. Belíssimo. Aí é outra onda. Aí já é uma gravura, né? É outra onda. Que coisa linda, A hein? gravura a gente trabalha, eu busco trabalhar com a síntese máxima, né? E com os recursos mínimos. E É aí o preto no branco e uma matriz e papel. Bem minimalista mesmo, bem Total. prático. Né? Aí eu submeto o meu raciocínio para sintetizar tudo e conseguir um resultado que ainda se aproxime de um campo atmosférico, sabe? E que eu encontre o primeiro plano, que eu encontre o segundo plano. Entendi. Mesmo na gravura, né? Mesmo com os recursos reduzidos. Da gravura, né? Isso. E aí, Túlio, não tem como não ver a geometria, a modulação da arquitetura num trabalho desse. Mas realmente contém muito. Não é? Essencialmente. Pelo amor de Deus, porque você tem, inclusive, poderia ser um estudo para um prédio de arquitetura moderna. Um balanço, espetacular, né? Uma estrutura. Que coisa. Que coisa linda, cara. Fantástico mesmo, né? Como te fez bem a escola de arquitetura e trouxe para a arte essa atmosfera modular, né? Essa atmosfera criativa da habitação e dos equipamentos urbanos, né? Que é incrível, incrível, belíssimo. E sombra e luz, né? Sim. Muita sombra e luz, né? O brilho intenso, a sombra intensa e o meio tom, né? Maravilha. É o mínimo que eu busco na gravura. Acontece também gravuras de alto contraste, preto e branco e acabou-se. Talvez apareça alguma aí. Maravilha. Mas acontece também. Vamos para frente. Maravilha, cara. Lindo demais. Tá aí, um exemplo. Pronto. Preto e branco. Que é mais difícil ainda você dar o recado. Sim. Porque aí é que você tem menos recursos, né? E é o preto e o branco. O branco já está lá. Isso, né? Isso. Agora, o que é que acontece? Numa situação dessa, realmente existe um debruçamento de desenho. Entendi. Estudo e descarte de muita coisa para poder... Não, isso aqui é o que está... Com isso daqui eu consigo passar o que eu estou querendo. Aí, realmente, isso é separado e feito a impressão. Ou seja, isso aqui é o final de um processo longo. De um processo longo. De pensamento e tal. Então, é interessante para o pessoal de casa entender a arte contemporânea e o processo criativo, que aí você vê uma imagem como aquela da lateral, que inclusive é orgânica, né? Tem uma parada orgânica, tem um semicírculo ali, tem uma pegada de Gestalt ali, né? Né? Tem a pegada de Gestalt. E para chegar naquele resultado ali, o artista pensou bastante. Teve muito descarte. E chegar numa marca que eu acho que tem até... Acho que a publicidade trabalha assim. Ela trabalha muito para com pouco dizer muito, né? O efeito ser potente, o efeito ser né? pá, né? Aquela coisa de você chegar, pensa e tem a questão da marca de chegar bem potente. Essas gravuras foram feitas para a minha primeira individual em 2013. 2013, a primeira individual? No Centro Cultural dos Correios, aqui em Fortaleza. Massa. Foram feitas para lá. Maravilha. E elas são a modulação que eu uso na construção das pinturas. Entendi. Essa mesma modulação aí está na maioria das pinturas, que é uma coisa que eu faço até hoje. Numa postura de saturação, eu acredito que a obra... Bom, a minha não teve uma... Eu não pretendo finalizar essa série que eu chamo de difusão. Ela continua? Continua. Entendi. Normalmente ela aparece nesse lote de telas que eu inicio,
Algumas tá lá. delas sempre a difusão aparece. Massa. Que iniciou aí talvez em 2009, 2007. Maravilha. Ou seja, é um processo criativo que vem lá de trás. Sim. E é permanente, né? Permanente. É como se você trabalhasse, aperfeiçoasse esse projeto. Eu montei né? o primeiro ateliê talvez em 2007. Mas era um ateliê junto de um escritório de design. E eu tinha aquele ateliê ali como hobby, como distração. Então, trabalhava o design Levava super a sério. Mas, Massa. mas não ocupava o meu tempo, vamos dizer, o meu tempo de trabalho, né? Entendi. Para ganhar dinheiro, para labor mesmo. Era um escritório só de design. O sustento era do design na Sinalização, época. identidade visual, edições, publicação. E isso estava do lado. A partir da primeira exposição individual foi que isso foi ocupando tempo de produção. Eu fui dividindo realmente com o design o tempo de produção. Então, o autoral. design aí era design, comunicação visual? Comunicação visual, design gráfico. Mas trabalhei muito também com design de produto. Entendi. Então, o design gráfico, quando eu não sabia, né? É interessante esse passeio e essa congruência. Quando eu falei de publicidade há pouco aqui, realmente interessante. E está aqui, né? Sim, de você conseguir transmitir uma imagem com a potência máxima com o mínimo, né? E é isso que é a comunicação visual. De um símbolo de uma marca, né? Massa demais, está aqui. Então tá explicado, Túlio Paracampos. Toda essa história é legal, gente, porque eu sabia da arquitetura, mas eu não sabia sabia do design, mas eu achava que era só o design de objetos e tal. Mas teve o design publicitário também, né? Foi mais forte do que o de produto. Legal. Durante muitos anos. Muito bom. Ou seja, é um conjunto, né? E tem todo um molho, né? Que no final das coisas tudo é criativo. Tudo é criativo, exatamente. Tudo é um processo. E esse processo criativo acaba indo, que era paralelo, né? Acaba sendo colocado no trabalho. Acaba. É biográfico, né? Da biografia do cara. O cara fala no trabalho que ele está Existem algumas interseções que às vezes são mais convenientes, outras não, mas que existe. A matriz sou eu, né? Então a matriz é o artista, né? É o artista. Então acaba tendo essas coincidências. Legal demais. E é massa que tem todo um cuidado estético na apresentação do trabalho, né? Que é muito interessante essa questão de como apresentar o trabalho. Às vezes você tem um trabalho fora da moldura, ele está ali. E quando você coloca adequadamente... Cara, eu acho que isso vem realmente da formação de designer. Da minha formação como designer. Pensar o feito como produto, né? Massa. Como é que aquele produto está no embalagem, o que é que vai etiquetar aquilo, o que é que o consumidor... O que é que vai apresentar aquilo. Vai ver... Não tratando a arte como produto, que é. Se não é produto para o artista, é produto para o galerista. Para quem compra. E para quem compra precisa ser produto. Aqui precisa estar condicionado e apresentado os valores dele, né? Então, e está na embalagem. Ou não, mas tem uma apresentação. Não a embalagem no formato condicional. Ou convencional. No formato convencional, mas o modo como é condicionada a obra. E como é apresentado. Como é apresentado. Desde uma exposição até uma moldura. A exposição é um pedestal, é uma moldura, né? E é o interessante. Espaço expositivo condiciona o trabalho. Com certeza. É interessante que, às vezes, por exemplo, eu estou lá na Craft, eu estou em casa, e alguém diz que vai olhar um trabalho. Aí eu já penso onde eu vou colocar aquele trabalho. É essencial. Para a pessoa conseguir enxergar o trabalho e absorver o trabalho, né? É essencial, porque se você deixa num local poluído, quem chegar não vai conseguir absorver a essência do trabalho. Bom, mas cada situação também colabora da sua maneira, né? Ver também o espaço de produção. Não, é legal. Mas até no ateliê desorganizado, você tem que colocar aquele trabalho de forma que o cara chegue e tenha a sensibilidade e consiga pegar e manusear e tal. Mas tem esse mise-en-scène como a moldura. Recortar o produto artístico do espaço de produção, ele ganha um momento interessante. Com certeza. A gente, quando você tira o trabalho do ateliê e coloca numa galeria de arte, a gente leva ali para ponto de vista, né? Às vezes eu estou lá, um abraço aqui para o Guilherme, né? A gente tira e quando coloca lá, eu diz, poxa vida, como é massa, né? Quando eu chego e vejo com aquela iluminação, com aquela
É outra onda, né? Muda. O trabalho muda. Eu percebo diferente, claro. Quando o cara que se arruma para um casamento, né? Sim. Aí você diz a pessoa, a esposa, diz, rapaz, tá legal, né? Ficou bacana. É o tal do condicionamento, né? Muito bom, muito bom. Vamos para frente? Muito massa. Muito bom. E aí? Aí já é a cerâmica, né? E a cerâmica, como é que surgiu? A cerâmica surgiu no curso de design. Apesar Legal. de ser um curso técnico em que a gente aprendia desenho de louça demais. sanitária, cálculo de retração, houve também essa orientação um pouco mais artística. Maravilha. E Casou perfeitamente. Eu comecei com a cerâmica nessa orientação do design, mas sensibilizado pela Emília Porto, pela Fátima Cambuim, eu fui enveredando para a arte. Para a arte. Maravilha. E hoje ela ocupa 100% da minha produção cerâmica é artística. Eu fiz alguns experimentos muito mínimos. Para design? Não, para utilitário. Para utilitário? Design utilitário. Legal. Mas foram experimentos. Entendi. Acabou ficando lá, né? É artística. Maravilha. Escultórica, né? E aqui é barro? Não, cerâmica. Cerâmica, né? Qual a diferença? O barro é o estado natural. Certo. Aí a cerâmica, quando passa pela queima, o barro... Entendi. Fica no estado de cerâmica. De cerâmica, né? Estabiliza... Certo. A escultura em barro, certo? Eu até conversei com o Sebra aqui. Tem umas que se mantêm barro, né? Praticamente. Ele vai para a queima, e tem outras que vão para a cerâmica, né? A cerâmica tem aquela questão do tingimento e tal, ou não necessariamente? Não, tecnicamente, antes da queima, a gente pode chamar de barro e de argila. Entendi. Passou pela queima, já é cerâmica. Já é cerâmica, já né? É. Mesmo virando escultura. Não, aí é cerâmica, escultura em cerâmica ou utilitária em cerâmica. Entendi. Então, é escultura em cerâmica. Passou pela queima é cerâmica. Entendi. Os acabamentos que ela vai ter depois são especificações técnicas. Entendi. Cerâmica esmaltada, ou cerâmica oxidada, ou cerâmica com encáustica, ou cerâmica natural. Certo. Então, barro é sempre matéria-prima, né? A matéria-prima in natura, o barro e a argila. Entendi, massa. Estou muito interessante, que eu estou achando massa esse universo. A galera, o Ciebra, né? Túlio Paracampos, tem uma moçada aí trabalhando com escultura em cerâmica, né? Com objetos. Tá? É uma técnica que dá muita satisfação. E eu acho que tem uma galera aqui em Fortaleza, no Ceará, cada vez mais gente mexendo com... Tanto de escultura cerâmica, como também de utilitário. Muitas marcas, muitos autores. Design, né? Também. Design. Massa demais. Vamos para frente. Muito bom. Muito bom. Aí é tela? Aí só um exemplo, é uma tela. Você está vendo aí aquela modulação que a gente visualizou? Trouxe para cá. Que a gente visualizou como gravura, ela é o elemento de composição dessa... Que coisa linda, hein? Dessa tela. Que coisa linda. E aí você vê a sobreposição, né, Túlio? Sobreposição. Essa questão atmosférica, né? Essa atmosfera que tu fala, que é muito massa. Muito massa. Esse trabalho tem o quê? Qual o tamanho? É grande formato? Esse trabalho eu acho que era 1,20 por 1,20. Ele é de 2010, por aí. E não tem assinatura? Não. Né? Já estava se assinando atrás. Só que aí você já olha... E já vê que é um Paracampos, né? Túlio Paracampos. Essa questão da identidade, conversei há pouco com a Lília Kinderé sobre os gatos do Aldemir Martins, e a gente colocando essa questão da identidade do artista, né? Tem trabalhos que você olha e já não tem como. Você sabe que bate o olho. Isso é muito massa, né? Cara, não que você não possa passear por outros... É possível, mas eu acho que é uma coisa natural, né? Todo o percurso, eu acho que mesmo que existam mudanças, a gente encontra uma linearidade. Apesar de que... e mesmo eu estava olhando os trabalhos, por exemplo, do Strigas. Ele fazia figurativo e fazia abstrato. Mas você consegue ver a interseção. Até dentro do figurativo dele tinha um fundo abstrato. Uma abstração, né? Exatamente. Então, acaba que você identifica. Mas quando tem um artista como é Bandeira, como é Paracampos, né?
não tem como. Você olha, você já vê daqui a uns anos quem olhar para o teu trabalho, né? Hoje já olha, mas não precisa estar contigo, não precisa saber do artista. Você diz, rapaz, eu vi esse trabalho no Ceará, eu vi esse trabalho em São Paulo, esse trabalho é tudo para Campos. Bom, Né? isso pode Muito ser massa. pela um dos aspectos pode ser pela constância do tema, né? Talvez eu venho Talvez. com E a construção, né? essa modulação aqui, eu não sei. Bom, é anterior à minha primeira individual. Ela estava na primeira individual. Nossa. E aí, novamente, você vê o E até hoje eu trabalho, faço isso, o né? processo, né? Aparentemente, são recortes de um trabalho, né? Que Sim, tu vem mergulhando, né? Nesse processo criativo. É lindo demais. É muito. E cada um diferente. E são. cada um com a sua pegada, que é Embora mais massa. todos tenham a mesma modulação, É muito massa. Muito massa. Vamos para frente. Muito massa. Aí a bom, cerâmica. eu falei sobre isso logo no comecinho. Tem coisas que eu realmente não sento para desenhar. Isso estava na oficina, guardado estocado. E eu olhei para isso, todas elas eram furadas, eu olhei para isso, eu vou atirantar. Atitude que eu tive igual na gravura, né? Que Entendi. você fala. E resultou nisso. São coisas que acontecem como experimento. E ficam, né? E ficam. Massa. Outras coisas acontecem como experimento e são E é descartadas. fundamental experimentar, né? Eu Sim. acho que não tem como Como processo criativo não tem como, não tem como. Você tem que experimentar, tem que ousar, tem que perder, tem que quebrar, tem que dizer isso aqui não presta, isso aqui presta, né? Sim. Não tem como, né? E um trabalho espetacular, espetacular, né? Incrível. Tem uma parada de equilíbrio, né? Tem uma questão cinética E aí. tem uma coisa que é bem recorrente no meu trabalho de escultura, que é a articulação. Isso foi uma percepção, não é objetivo. As peças não são tão estáveis, sabe? Normalmente elas têm um balanço, normalmente elas têm um ponto de desequilíbrio. Um ponto de desequilíbrio. Tem. Massa. Eu acho que vai aparecer alguma da série da lente gamela, que é uma escultura completamente estável, ela balança. Massa. Vamos para Mas ela frente. também não vira, Gente, não é um risco. não é arriscado Não. para quem Essa levar para casa, articulação não. aí, ela é interativa, ela pode ser Você articulada. pode Quem tiver pode junto disso mexer. pode deixar isso reto, pode virar para o outro Entendi. lado. Massa. Ou seja, quem tem a obra pode Tem uma interferir na interação, obra. tem. Muito legal. Outra observação em relação a isso, o que me permite isso, a cerâmica natural. Eu não Entendi. busquei a esmaltação. Não sei dizer o motivo. Eu gosto do aspecto natural Do cru, né? do cru. Já Massa. existe uma rigidez muito grande na proposta, uma formalidade muito grande no conceito. E aí quebra, né? Então, o natural dá um relaxamento e permite esse desdobramento de Essa liberdade maior, liberdade né? da peça. Massa demais. Os É módulos lindo, cara. podem se Pode fazer, mover. pode brincar com Pode ele, né? É uma brincar, questão exatamente. dinâmica. Pode avançar. Vamos para frente. Aí, de novo, o, Aí é o uma nanquim, aquarela, né? nanquim com aquarela. Massa. Esse desenho é interessante que ele parece essencialmente orgânico, né? Mas não é, ele nasce de uma modulação. Nasce de uma modulação. A finalização com o nanquim é que dá esse aspecto Mas já é diferente aqui. é bem diferente, É. mas como finalização. Mas o início são dois O módulos. pensamento modular. O início são dois módulos definidos que se sobrepõem e eu livremente vou fazendo essa união. Mas não tem a questão da geometria. O né? grid não. Massa. Mas tem, Marcos. Tem um pouco, né? Tem esse módulo aí, é um círculo perfeito e E vai quebrando ele, né? vou quebrando. Massa demais. Incrível. E um movimento show, né? Movimento incrível, né? Massa. E uma aguada, né? Sim. Tem uma aguada. É uma liberdade massa. Vamos para frente? Lindo demais, cara. De novo. Aí mais né? simples, né? A gente vê mais só a textura. Maravilha. É A uma questão, série de 2015 aí. a questão do publicitário, do cara do olhar que consegue dizer muito com poucos recursos, né? Você vê tranquilamente aqui, né? Você usou quase nada de cor e
usou praticamente o preto e o branco e disse muito. A cor foi só um rascunho inicial. Massa demais. Lindo demais. Vamos para frente. Saber se... Aí. Olha aí. Essa foi a que eu falei. Massa. Aí Incrível. vem a questão dessa postura moderna, né? Encontrar uma solução e esgotar ela. Nesse conjunto escultórico, eu compreendi que a peça isolada, ok, a peça isolada funciona, mas o grupo delas Dá força, né? dá força. Para a cerâmica, não são peças pequenas, isso tem 50 de diâmetro. É grande. E quando vai para o balanço, vai para 80, ela abre uns 30 centímetros aí, Poxa vida. vai para 80. E é o ponto de desequilíbrio aí, né? E essa lente que você está vendo, ela pode ficar centralizada, ela corre para um lado, corre para o outro, tem realmente uma interação. Que legal, cara. Tem um movimento, né? Tem. Ele parado, você vê movimento. Sim. Você sente movimento. Incrível. E isso, como eu te falei, não é uma intenção, mas acontece em toda a produção de escultura. Mas como assim não é uma intenção? Não teve uma... Não é. Intenção que eu digo assim, eu quero uma coisa mais leve, que tenha um balanço. Não, acaba que eu soluciono, eu dou por finalizado quando essa coisa acontece. Ah, entendi. Você viu ali naquela articulação dos módulos de meia esfera, nessa daqui. Que massa, cara. Incrível, incrível. Muito massa. E hoje a cerâmica e a pintura, elas andam juntas? As três andam juntas. Cerâmica, pintura e gravura. Cerâmica, pintura e gravura. É uma métrica que eu tento ter bem equilibrado, como produção. Massa, massa. E acabam se mesclando e um interferindo na outra, O né? objetivo final é esse. Eu gosto muito de ver o que eu experimentei na cerâmica está presente na pintura, o que eu experimentei na pintura está presente na gravura, o que eu experimentei na gravura está presente nas outras duas. Então, são formas de mostrar um mesmo pensamento. O pensamento é o mesmo, não tem variação. Entendi. Não Só tem. a manifestação Sim. e o suporte é que muda. Né? E as técnicas vão também dando a sua linguagem, né? Vão também... Vão conduzir, elas próprias vão conduzindo. As técnicas vão conduzindo. Legal. O que eu experimento na cerâmica, a gravura vai dar a contribuição dela. Entendi. Pelos recursos, pelas características da técnica. O que eu experimento na gravura, na pintura eu vou ter um pouco mais de liberdade. O que não quer dizer que vai se tornar mais interessante. Mas complementa, né? Mais complementa. Complementa o ímpeto, né? Não sei se é um complemento, mas que eu busco esse experimento, busco. Maravilha. De ter essa relação entre esses ofícios. Entre os três suportes, Sim. né? Entre as três formas de falar a mesma coisa, né? Que não é a mesma coisa, mas como se fosse um trabalho só falado de três formas diferentes, Sim. né? Muito massa, muito massa. Isso é um percurso, né? Para o cara conseguir ter essa linguagem, conseguir de forma consciente trabalhar dessas três formas. Isso aí tem que ter chão, tem um chão grande, né? Já tem aí uns 20 anos de produção. Muito massa, massa demais. Túlio, os projetos, como é que estão os projetos? O que é que tem de novo aí do Túlio para Campos aí, para dizer para a galera? Marcos, em 2024 é possível que haja uma mostra individual. Maravilha. Com essas maravilhas e outras, né? Sim, normalmente nas mostras eu apresento as pinturas, gravuras e cerâmica. Entendi. Existe uma intenção dessa próxima ser um confronto da cerâmica com a gravura. Confronto da cerâmica com a gravura. Com a gravura. Entendi. Então vão as duas. Vão as duas. Para o espectador conseguir visualizar. Fazer essa visualização do que contém uma na outra. Massa demais. Porque como uma é a síntese do bidimensional e a outra é o tridimensional, puxa, como é que fica mais claro, como é que talvez, funciona isso, né? Essa visualização. Incrível. A mensagem é a mesma e como é que a mesma mensagem se comporta nas duas. Conceitualmente, isso é essa é a fantástico. intenção da próxima mostra. Massa demais. Que vem em 2024. 2024. Maravilha. E quem quiser bater um papo com o Túlio para Campos, para aulas e tal, Instagram?
Instagram, Túlio para Campos, sempre está lá divulgado Massa. a programação das oficinas. É Túlio para Campos no Instagram. Túlio para Campos. Beleza, pô. Chega lá falando direct e marca para visitar o ateliê. O ateliê fica onde? A gente está de mudança. O ateliê vai para Praia de Iracema. Massa. Praia de Iracema é incrível, Em né? março a gente está por lá. Massa demais. E aí coloca lá no Instagram para a galera ir visitar. Sim, vai ser uma alegria. Túlio, muito obrigado, né? A gente tem muito mais assunto para falar. Incrível a cerâmica, o trabalho de gravura, esse olhar modular, né? Que a gente agora começou a entender que vem lá da arquitetura e do design, né? Sim. Um trabalho realmente incrível. Meus parabéns, massa demais. Cara, muito obrigado. E obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. É bom falar sobre o que a gente faz, que é um momento que eu reflito sobre. Para falar um pouco, eu preciso refletir e tomar consciência. É interessante, é um momento interessante também para mim. Massa, e revisitar os trabalhos, né? Sim. Massa demais. #arte com Túlio para Campos. #arte. Viva a vida, viva a arte. Massa demais, cara. Show de bola. Deu para a gente dar uma passeada.